É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, eu vou esperar, ó, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. Advogado pode fazer anúncio no Google, pode pagar influenciador, pode enviar e-mails. Em era de LGBT, são muitas as regras e quem não sabe do jogo pode sair perdendo. E é por isso que o Juridicamente Falando hoje trouxe uma especialista no assunto, doutora Carla Santos. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que fico muito agradecida por esse convite e estar aqui falando sobre esse assunto que sempre traz uma ponta de dúvida a todos os advogados. Pois é, e hoje a gente não pode ignorar mais a internet, né? Como hoje é um fator captação de clientes, na verdade, hoje isso não tem como a gente estar à parte de tudo isso, à margem de tudo isso. E aí a gente precisa saber exatamente as regras do jogo. Então hoje a gente vai falar sobre o que podemos e o que não podemos fazer. Para começar, para a gente entender o terreno que nós estamos pisando quando vamos falar sobre marketing jurídico frente ao OAB. O que é marketing jurídico e que pode ainda ser gerado um certo medo? Então, o que pode, o que não podemos fazer? Eu costumo dizer que todas as profissões ela precisa de um conhecimento multidisciplinar. E aí, quando a gente está falando de advocacia, o advogado ele trabalha tecnicamente com o direito. Só que para isso você precisa estruturar o seu escritório com o empreendedorismo. E uma das bases mais importantes do empreendedorismo é o marketing. E como é que a gente vai fazer para trazer esse marketing para dentro do escritório, obedecendo às regras da OAB? Primeiro momento, a gente tem que entender que marketing é marketing e marketing jurídico não existe. Então, a gente traz a ciência do marketing para dentro do nosso escritório. Dentro das limitações que a OAB nos impõe. Exatamente. Então, a gente traz os conhecimentos do marketing para dentro do escritório e vamos estar observando o Estatuto da Ordem, o provimento 205 de 2021, que foi aquele momento que nós tivemos dentro da pandemia, né, que houve a necessidade de nós estarmos atuando no digital. Exatamente, hoje não tem como a gente ignorar o digital. Exatamente. Ele veio para ficar. E aí a gente precisa estar entendendo que quando a gente está falando de marketing jurídico, é simplesmente o regramento da OAB, que a gente tem que estar fazendo o marketing, utilizando todas as ferramentas de gestão de marketing, porém, a gente tem que estar limitando eticamente dentro da seriedade, da não captação de cliente. Então, o marketing hoje, ele visa ter um cunho informativo. Então, quando a gente se apresenta no digital, fazendo a informação acontecer, a gente não tem nenhuma proibição dentro da OAB. Então, se você colocasse como limitação imposta à OAB, seria exatamente nessa linha? Seria exatamente nessa linha, porque lá nós temos o Estatuto e o provimento, que ele trata exatamente disso. A gente tem que se posicionar e não podemos fazer a comparação com outro advogado, nós não podemos está agarinhando, fazendo propaganda, fazendo promoções, enfim, a gente tem que manter uma ética, uma seriedade para poder manter a dignidade da advocacia. E dá para dizer que existe diferença entre publicidade e informação jurídica? Muita, muita. A publicidade, ela vai trazer aqueles gatilhos mentais da venda propriamente dita. E quando a gente está falando de informativo jurídico, você vai se posicionar no digital, no nicho em que você atua e transparecer todo o seu conhecimento. Ou seja, você vai estar fazendo o marketing suavemente, subliminarmente. E a advocacia, então, hoje pode usar as redes sociais para fazer captação de clientes?
captação, ela vai ser de uma forma subjetiva, né? Vai ser a consequência, né? Vai ser a consequência, porque quando você se posiciona falando de um tema em que você... A posição digital, na verdade, que acaba sendo o marketing, porque você começa a ser conhecido, né? Você cria uma personalidade digital. Exatamente. E hoje não tem como você conversar com qualquer pessoa que não fala, qual é o seu Instagram? Exatamente isso. Então, quando você se posiciona na internet e você utiliza dos seus conhecimentos mais específicos, você está criando uma autoridade. E é basicamente isso que a ciência do marketing faz, né? Ele é a mesma coisa de você estar fomentando uma marca, posicionando uma marca, qualquer marca que seja, né, de produtos ou de serviço. Quando a gente traz todas essas técnicas para dentro do jurídico, a gente vai estar nos apoiando dentro do conhecimento. E aí a gente se posiciona de modo a expor esse conhecimento, a trazer informação, a ensinar os novos advogados e até a sociedade. O impulsionamento de postagens é permitido? Ele é permitido com ressalvas. Quando você impulsiona aquele conteúdo que você está trazendo a informação, o provimento 205 de 2021, ele não traz essa proibição. A proibição é de você fazer o tráfego pago no sentido de, olha, eu tenho um detalhe aqui contra a Golden Cross, a Unimed, que estão com problemas. E aí você está trazendo essa clientela toda em massa. E aí a gente está agarinhando, a gente está fazendo a captação em massa desses clientes e é onde o provimento ele proíbe. Então, como se você tivesse que dar uma principal mudança com o provimento 205 de 2021, o que você diria? Como assim, mudança? O que mudou efetivamente na estratégia? O que ele abriu de leque diferenciado? Então, é porque antes do provimento, não podíamos estar nos posicionando em canal de massa. Televisão, rádio, apenas em entrevista e, eventualmente, a gente não poderia estar com um canal dessa forma. O provimento ele veio para dar amparo justamente para isso, para a gente estar desenvolvendo o nosso saber e paralelo a isso, né, consequente a isso, vai nos trazer a autoridade, né, e vai fazer com que o cliente ele possa escolher entre a doutora Carla, a doutora Isabel ou a doutora Joana, o que for, de acordo com a especialidade, da forma em que você se posiciona. O posicionamento hoje no digital, ele vai fazer a diferença. E é o convencimento, né? Exatamente, Eu acho que essa questão do empreendedor, ela está latente, exatamente que hoje os escritórios, eles precisam se enxergar como empresas. E é o que você falou, na verdade, o marketing não é marketing jurídico especificamente, é o marketing que você vai adequar às suas limitações, mas marketing é marketing. Exatamente, é a mesma coisa que nós temos dentro da saúde, dentro da fisioterapia, de outras profissões em que se proíbe o antes e o depois. Só que no nosso caso, não existe a proibição do antes e depois. A proibição é: me procure, que eu vou te dar um desconto. Me procure, o meu telefone. Isso a gente consulta grátis, né? Consulta grátis. 2 por 1, me traz um. Isso, essa feira, né? Que nós não podemos estar fazendo, nem no físico e nem no digital. Quais estratégias de marketing jurídico funcionam sem ferir o código de ética? Eu gosto muito exatamente disso que nós estamos fazendo aqui agora. Um podcast, uma conversa entre advogados, uma live. Você está criando vídeos para o seu canal de redes sociais, seja ele Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim. Todos esses. Todas as vezes que você se posiciona e você fala do seu saber, da sua especialidade, você está criando de uma forma um marketing. Porque o marketing nada mais é do que você fazer algo em que as pessoas
lembrar de você naquele momento. Precisar daquele determinado serviço. Exatamente. A gente, né, não estou fazendo propaganda, não ganha, a Omo não me paga, mas quando a gente fala de lavar roupa, por mais que o Ariel seja um sabão muito potente, a gente vai lembrar de Omo, porque o marketing do Omo, ele é muito... Que ficou na nossa cabeça sobre limpa de verdade a roupa branca. Limpa de verdade, roupa branca, exatamente. Falando de roupa branca, falou de Omo. Então, o que nós temos que fazer? Pegar esse conceito de todas essas marcas grandiosas que aí e você trazer para nós. De alguma coisa, você lembrou que você já viu uma postagem daquela determinada advogada falando daquele assunto. Exatamente. Aí você vai lá e vai falar, bom, ela entende sobre isso. Exatamente. Eu falo tanto de marketing jurídico quanto da LGPD que as pessoas, quando lembram de mim, lembram de quê? O seu convite foi, Carla, vem falar sobre marketing jurídico e LGPD. Exatamente. Porque eu só falo disso. Então, assim, para mim é uma honra ser lembrada disso. Obviamente que a gente entende de todos os ramos, mas eu quero me posicionar dessa forma. E aí, como usar o Instagram nessa forma estratégica na advocacia? Nessa mesma linha de vídeos e de entretenimento na caixinha de pergunta, nessa linha? O Instagram, ele é uma ferramenta que ele muda toda hora. Então, é preciso você estar entendendo como é que funciona, naquele momento, o algoritmo, a música. Que muda até o horário que tem que postar, né? Mas isso tudo quem vai dizer é o seu público, porque você tem que ter um perfil profissional, estudar, entender dos insights do Instagram, que ali ele vai dizer, olha, o seu público, ele tem um acesso no horário da parte da manhã, da parte da tarde, da parte da noite, da parte da madrugada, no horário 9, 10, 1 da manhã. Então, ali ele vai estar definindo. Hoje funciona assim. Tempos atrás não estava e inicialmente funcionava dessa forma também com o horário. Hoje houve a alteração e nós temos que estar preocupados com o horário, além de outras coisas. Outro ponto importante é a música. A música em alta, ela vai, quando você coloca, ela vai levar você para estar no feed de outras pessoas com aquela música ali. Com aquela música. Hashtag, a mesma coisa. Tem pessoas que seguem hashtag. Se você colocar lá na abinha, tem várias abinhas na busca. Tem abinha para você, contas, tags, locais. Então, quando você for lá na tag e você bota seguir, todas as vezes que você colocar um hashtag, juridicamente falando, as pessoas vão ver todas as postagens que ocorreu lá com aquele hashtag. Então, assim, você, além do marketing, do conceito geral de marketing que Peter Drucker ele desenvolveu, a gente tem também que entender como é que funciona o algoritmo do Instagram e a todo instante. Hoje, é permitido essas dúvidas jurídicas ou nos comentários? Me chama no direct. É permitido? Não. Não quer dizer que não faça. Não. Poder não Mas pode. Exatamente, o direct está ali. Se a pessoa sozinha for lá... Mas você não pode chamar. Não posso chamar. Vem cá, me chama aqui no direct. Entra aqui em contato no meu telefone. Isso pode ter o link lá, né? Sem querer alguém clicar. Se você clicar... Mas você não falou, me chama no direct. Exatamente, né? Assim, a caixinha de pergunta também. Você coloca uma pergunta, mas a pergunta ela tem que ser uma pergunta genérica. Ela não pode, assim, se você tem dúvida sobre direito de família, sobre divórcio, alimentos, plano de saúde, coloca a sua pergunta aqui. Porque aí você vai estar respondendo especificamente ao caso daquela pessoa. Você tem sempre que colocar as informações de modo genérico. Pode fazer parcerias com influencers ou profissionais de outras áreas? Deve, eu super indico. Porém, temos sempre que observar o provimento da OAB. Então, quando a gente vai fazer parcerias com influência, a gente tem que entender que esses influencers, eles utilizam de técnicas de marketing, de gatilhos mentais que vão agaranhar clientes. E nós devemos buscar, utilizar da imagem dele. A gente chama isso no marketing de transferência de autoridade. Quando eu pego, assim, qualquer que seja, Graciane Barbosa,
Aí pego para fazer algum vídeo, algo com ela, eu não posso, nem ela pode estar chamando. Porque eu não posso, porque o estatuto é muito claro, nem o advogado e nem o trem. Então, assim, se eu chamo um influencer, o influencer também não pode estar falando, clica aqui, vem aqui no escritório, procura... Ele pode só, você tá num caso dele, e aí você fazer um assunto, fazer uma menção, e aí a pessoa que se identifique, sem nada objetivo, acabar vindo Exatamente. nessa questão. Exatamente, né? A gente, né, esse marketing acontece até com desconhecido, quando existe algum caso de grande repercussão. Geralmente esses casos de grande repercussão é penal, né? Os advogados vão, aí a mídia fica em cima, e aquilo ali não deixa de ser um marketing. E, obviamente, que o Instagram desse advogado vai estar ali cheio de perguntas. E aí, como advogado utilizar de um brand pessoal sem parecer muito marqueteira? Tem como? Olha, eu costumo fazer assim, você tem que ter um bordão. Quando eu tô falando de digital, eu utilizo assim, quem domina a prova digital, domina o processo. E eu falo isso, maçantemente. Então, isso acaba sendo um brand, cores. Outra, eu gosto dessa cor neutra, preto e roxo. Todas as vezes que as pessoas forem te olhar, lembrar, ela vai ver o vermelho do juridicamente falando. E automaticamente isso vai remeter a você. Isso é gatilho mental, isso é da psicologia, isso é do marketing. Então a gente pode estar utilizando desses gatilhos dentro do nosso brand, com várias situações. Seja com cor, seja com fala, seja com roupa, com local, enfim, de várias formas. O que a criatividade permitir, desde que não faça comparação com o advogado, que você não chame para dentro do seu escritório, que você não faça uma venda direta. Existe limite entre humanizar e se expor demais? Sim, né? Hoje se fala muito em humanizar o marketing, né? Que é trazer o seu cotidiano para dentro das redes sociais. Só que o advogado, ele tem que ter o cuidado, né? Que a nossa profissão, ela requer uma certa seriedade. Então, nós temos aí advogados influencers que tiveram alguns problemas com essa exposição, né? E a OAB foi lá e cobrou. Então, a gente precisa o quê? A Isabel, ela tem o juridicamente falando, a Isabel, ela tem escritório, a Isabel, ela faz parte de algumas atuações dentro da OAB. Então, é legal você fazer o quê? Você está mostrando para o seu cliente ou expondo nas redes sociais que você está a caminho, que você está naquela reunião, que você está naquele podcast, que hoje é o dia de gravação de podcast, né? Você chega em casa, você encontra seu filho, você tem seu cachorro. Eu tive uma assessoria que falava que o objetivo principal podia ser mas esses afazeres era como se fosse o comercial. E aí ele prende a pessoa a te seguir. Exatamente. Que te conta, né? Por exemplo, o que você falou, eu sou conhecida. Hoje as pessoas olham pra mim e elas já esperam o meu bom dia, porque eu gosto muito de gravar o meu bom dia, então elas esperam o meu bom dia. Se eu não gravo, elas brigam comigo, inclusive. Sobre isso. É exatamente sobre isso. Ou então perguntam, não malho hoje? Porque é a sequência, né? Que eu dou bom dia, vou malhar. Então, quando elas me contam, elas já pergunta se eu não malhei e se eu não dei bom dia, por quê? A gente chama isso de storytelling. Eu falo o seguinte, você tem que criar uma novelinha. Então, hoje eu cometi um erro. Eu trouxe a minha mãezinha aqui, mas eu não expliquei para as pessoas por que eu estava trazendo a minha mãezinha. E todo mundo quer saber, não é? Mas já criou um fomento aí, as pessoas querendo saber. Então, por assim, eu tá saindo de casa e ter que trazer ela comigo, me acompanhando, fazer uns stories. É porque a gente fica trabalhando o tempo todo, advogado, né? A gente trabalha 24 horas por dia. Essa história de WhatsApp, então. Então, assim, mas isso seria um excelente storytelling que vai prender. Nossa, porque as pessoas iriam perguntar, por que sua mãe foi? E aí, como é que ela teve? O que vocês fizeram depois? Ela participou do podcast? Isso tudo vai gerar
interação com o público. Quanto mais o público interagir. E tem mais, né? Todo mundo é fofoqueiro. O brasileiro é fofoqueiro, né? Então, assim, saber da tua vida é bacana, porque você vai trazer esse público. Agora, né? Sua intimidade dentro da sua casa, com sua família, com seu filho, não se faz necessário, né? Agora vamos esquentar quando a gente fala sobre LGPD. O que é? Explica um pouco sobre isso e como ela impacta o marketing jurídico na prática. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje ela é um direito fundamental. E quando a gente está falando de marketing, né, as pessoas entram em contato conosco, só que elas não pedem para marcar hora, não perguntam nada, elas saem despojando o problema. Mas nem por isso nós devemos expor esse problema. São as informações básicas, as informações essenciais, as informações sensíveis. A gente tem que tomar muito cuidado com essa divulgação. Até para que não seja identificado, né? Por exemplo, eu posso falar, ontem mesmo eu falei, uma cliente me ligou no domingo, mas era urgência, citei mais ou menos, mas eu não posso dar dados demais que a pessoa se entenda que eu estou falando dela, né? Exatamente. E quem a conheça também, né? Exatamente. Eu vou dar até um exemplo, assim, de um caso meu que eu vivenciei isso. Eu estava num curso na OAB Leopoldina, que eu trouxe um profissional de informática, e o profissional de informática não sabe mexer no PJE. Então, eu estava ali do lado dele, auxiliando, né, e dizendo para ele as questões jurídicas, as questões técnicas e práticas. E precisava de acessar o PJE, de entrar dentro de um processo para poder estar ensinando. A gente estava ali falando com advogados da terceira idade. E aí eu falei assim, gente, eu vou dar uma solução. Eu vou entrar no processo meu, que é da minha família, que é do inventário. Meu pai faleceu agora, então tá tudo bem. Expressamente eu consenti que os meus dados, que os dados do processo forem ali expostos. Então, assim, ele foi exposto porque o titular da informação, que no caso era eu, dei um consentimento expresso. Mas eu não poderia jamais estar fazendo isso no processo de terceiros. É porque não daria nem tempo hábil de você pedir essa autorização. Exatamente. E se eu tiver essa autorização, eu tenho que fazer todo o tratamento de dado que a ANP... Do dado sensível, né? Assim, existem vários tipos de dados. Tem os dados básicos, os dados essenciais e os dados sensíveis. O que seria dados sensíveis? Eu vou fazer uma coleta de informação sua, da Isabel, e vou colocar ali, juridicamente falando. O que o juridicamente falando agrega na sua identidade? Nada, ele é só um produto seu. Mas aquilo dali vai te identificar. Então, é um dado sensível. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só com seu nome, com seu CPF, que são os dados básicos. A gente tem que tomar cuidado também com todos os outros dados para que você não seja identificada. E já aí te reporta, né? Exatamente. E aí, no marketing, a gente tem que estar tomando cuidado quando a gente está falando de casos, né? A gente tem que, nós, né, que atuamos muito nessa parte de palestras, de ensino, a gente precisa estar utilizando de exemplos para dar para as outras pessoas. E quando a gente traz esses exemplos e qualquer informação, mesmo que não seja nome, telefone, endereço, essas informações ela não pode ser divulgada. A gente só pode ir ao ponto técnico e ao ponto da lei. E aí a gente vai estar infringindo a LGPD. Quando a gente coloca as leads, né? As leads qualificadas, hoje tem lá com formulário e tudo, do Instagram, do site, isso pode? Só se tiver consentimento. Então, por exemplo, Porque, na verdade, quando você joga ali, que vem aquele formuláriozinho e a pessoa preenche, ela já está querendo ser identificada. Sim, ela está querendo ser identificada para você.
Mas aí, como é que você vai tratar essas informações dentro do seu Porque, escritório? na verdade, ela disse só para você. Exatamente. Ela disse para mim. Então, quando eu estou fazendo o meu marketing, né, jurídico, eu estou dando informação, estou falando sobre a LGPD ou qualquer assunto nesse sentido, e tem uma pessoa que vai lá no meu direct, vai no meu telefone e procura e apresenta, ela está entendendo que ela está falando comigo e não está falando com a minha equipe. Então, tudo para ela tem que ser muito claro, que aquele WhatsApp é o WhatsApp do escritório, que não é o WhatsApp da doutora Carla, que aquelas informações ali, elas vão ser sigilosas e que passam, sim, por um processo de tratamento de sigilo dentro do escritório. Quais cuidados o escritório deve ter com cookies, WhatsApp, lista de transmissão? Tem alguma dica que você dê nesse sentido? Sempre pedir o consentimento e sempre dar a oportunidade também Da pessoa sair da lista, né? da pessoa sair da lista. Não quero mais ficar aqui, não quero que você tenha mais meus dados. Então, isso daí é fundamental. Precisa ter uma autorização para captar os dados dos clientes? Como assim? Preciso do consentimento de um visitante, por exemplo, esteve no meu escritório, eu quero falar alguma coisa. Sempre precisa de autorização. Sempre precisa de uma autorização. O contrato, ele precisa estar muito bem redigido e claro isso, de que aquelas informações foi prestada pelo titular dos dados e que ele consente o trâmite ali da análise dentro do escritório. E é nessa mesma linha, eu posso armazenar dados sensíveis e se aquela pessoa autoriza, eu posso fazer a divulgação, desde que haja autorização. Desde que haja a autorização, Mas não sim. existe nenhuma proibição de eu fazer esse uso. Existe a proibição. Você só pode utilizar os dados dela. Esses dados ele tem que estar com a finalidade clara. Eu estou pegando seus dados. Cheguei aqui no podcast. Você pegou meus dados. Para que você pegou meu dado? Entendeu? Por quê? É a mesma coisa que você, após você vai receber uma autorização do uso da sua imagem. Exatamente. Você está autorizando que eu utilize. Para que você quer minimar? Dizendo aonde que ele vai ser divulgado. De que forma, qual exatamente. Então, essa tem que ser a mesma linha para qualquer situação que você está usando os dados de uma outra pessoa. Exatamente. E assim, os dados, eles não podem ser excessivos. Por exemplo, para que você vai querer o meu endereço? Entendi. Né? Você precisa da minha imagem, você precisa do meu nome, você precisa do meu Instagram, e você vai dizer, olha, seu Instagram, porque a gente vai divulgar essas questões, todo o material no Instagram, todo o material no YouTube, enfim, todas as redes. Mas então tem que ter coerência. Qual a finalidade? A informação que você está solicitando. Eu vou contar um caso assim muito, muito, muito engraçado, né? Eu fui comemorar um aniversário de uma queridíssima, né, que também especialista em LGPD, num restaurante. Quando a gente entrou no restaurante, tinha duas pessoas assim. Qual é o seu nome? Qual é o seu CPF? Para você entrar no restaurante. Seu telefone. Aí eu olhei assim, sabe quando a gente fica assim, ó? O que é isso? Aí, né, porque a nossa mente fica, né? Aí eu tá infringindo o artigo 7º, né? Mas eu falei assim, respira, porque senão a gente vai processar todo mundo, né? Mas assim... Eu faço atendimento a empresas e a minha intenção, eu falo que exatamente eu vou antes para que eles nunca precisem de mim. E aí eu falo principalmente isso com atendentes, não tem que perguntar o CPF de ninguém alto, não tem que pedir informação da pessoa. Qual o seu e-mail, né? Antigamente era como, daqui, qual o seu telefone? Qual o seu e-mail? Né? Desse exatamente. jeito, porque
Antigamente ninguém se preocupava com isso, mas hoje a gente tem que ter sensibilidade até por conta do que se faz mediante esses dados. Eu acho que a propagação disso é que ficou muito sensível. Nós, advogados, por exemplo, estamos aí todo mundo sofrendo os golpes, né? Que estão pegando o quê? A sua foto. O meu, então, eles estão atualizando sempre. Se eu mudar minha foto, porque eu boto geralmente a minha foto do WhatsApp, a capa, é o programa da semana. E eles vão acompanhando no ritmo. Eu mudo a foto, eles mudam também. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então, eles estão exatamente. É um dado. Eu ainda falo isso para os meus clientes. Gente, mas olha só, essa foto aqui é minha foto do Instagram, que eu tenho várias postagens, então não é porque é a minha foto que sou eu, né? Então é exatamente isso. Pegou um dado meu, que eu não autorizei, e usou de uma outra forma. Chega um cliente, né, pra gente, e pra gente processar qualquer empresa por dano moral, questão de consumidor. A gente vai pedir o CTPS. Tem gente que faz, e tem escritórios antigos, você fazia um formulário que tinha todas as informações. Mas qual a necessidade de você ter um CTPS? Você já está até explicando, aqui a minha era outra pergunta para você, em relação a como se aplica isso a pequenos escritórios. Então, é exatamente essa atenção, né? Essa atenção. Você tem que pedir os dados referente e com inerência ao que você vai fazer. Exatamente. Porque se é um processo trabalhista, você precisa da CTPS dele. Agora, se é um processo de consumidor, você não precisa do CTPS, você não precisa saber a renda, você não precisa saber nada. E aí o momento em que você extrapola o limite do excesso de informação, você está infringindo a LGPD. E isso você traz também para dentro do marketing. Se você está fazendo um marketing, se o cliente ele entrou em contato, você tem que se limitar a perguntar qual é o seu problema, e se ele assim quiser dar continuidade no contrato, você tem que se limitar às informações pertinentes ao contrato e pertinente à causa. Agora, qual a cor da sua camisa? Qual o nome da sua mãe? Quantos filhos você tem? Se não vai ser usado. Se não vai ser usado. Processo, e né? se perguntar, você tem que explicar. Eu estou perguntando a cor da sua camisa, porque eu preciso utilizar uma tese jurídica aqui, assim, assim. Você tem que deixar claro para que você vai utilizar aquela informação. A clareza da informação é a principal dica de tudo isso, né? É a principal dica. Se existe regra, também existe punição. Vamos pensar por aí, né? Quais os riscos reais de um advogado ser penalizado pela OAB por violar a LGPD? Conforme as regras mesmo que está no estatuto. É advertência, é expulsão e, posteriormente, a exclusão. Você tem conhecimento de escritórios que tenha tido essa violação recente, depois dessa mudança? Já teve punições, e nós já tivemos, inclusive, advogados aí, né, influencers que já tiveram essas punições, mas é melhor a gente se conter aqui. Que tipo de política interna você daria como dica para o escritório implementar? Tem que estar utilizando ferramentas que assegurem que aquela informação não vai passar para toda a equipe, não vai passar para um advogado parceiro que trabalha com você. Se ele não está no processo, ele não tem que estar tomando ciência. Então, você tem que criar processos internos dentro do escritório para que assegure essa forma. Isso é uma exigência que a lei dá, não só aos advogados, né, mas a todas as empresas. Como criar um aviso de privacidade assim, simples e eficaz? Como assim, privacidade? Em relação a exatamente o uso desses dados. Um alerta. Informando ao cliente que eu estou... Então, você pode colocar isso no contrato, você pode colocar isso sempre quando você for conversar com o cliente. O cliente chegou, olha, nós aqui cumprimos a determinação da LGPD, seus dados serão sigilosos e protegidos, né? E todas as vezes que você for utilizar a informação de quem quer que seja, essa informação, antes da conversa iniciar,
essa informação ela tem que estar. E para assegurar o advogado, é melhor que seja escrito e assinado, né? Vale a pena contratar um PDO ou uma consultoria para adequação? Com certeza. Primeiro explica o que é PDO, porque muita gente pode não saber. É um tipo, é exatamente isso que eu já te respondi, né, anteriormente. Ele vai fazer todo o trâmite dentro da empresa de proteção dos dados dentro dessa empresa, para não deixar vazar, para não deixar pessoas que não têm o porquê de estar ali tendo acesso àquelas informações. Bom, para fechar, vamos fazer algumas perguntas que geram uma reflexão, né? O que é um onboard marketing e como ele pode ser usado na advocacia? Olha, eu vejo isso como como é que eu vou explicar? É uma forma que o advogado tem de estar se posicionando, de estar fazendo o seu marketing, de estar utilizando o bem, de estar fazendo todo o conjunto de todas as esferas que o marketing, lá na ciência marketing, e trazendo para cá, né? Eu sempre falo nas palestras que não existe marketing jurídico. Então, quando você pega todas as técnicas da ciência do marketing, traz para dentro do nosso escritório e você utiliza as limitações do provimento 205 de 2021, você vai estar respaldado e com segurança para você estar fazendo todo o marketing. Quais os erros mais comuns que os advogados cometem ao tentar aplicar o marketing digital? Ostentação, chamar cliente, fazer consultas jurídicas na live. Você vê isso bastante acontecendo. E a OAB, ela está de olho. É possível usar automação de e-mails? Depende. Que a gente volta lá na LGPD. Porque quando você faz uma automação, você está disparando aqueles e-mails sem consentimento da pessoa. E aí você tem que explicar como é que você captou aquele dado. A pessoa autoriza receber aquele e-mail. Então, você acaba tendo que ter um cuidado. Lá no meu escritório, nos contratos, eu sempre coloco lá uma cláusula expressa de mailing, de informativo, até por É muito comum, WhatsApp. até quando a gente faz preenchimento de sites, tem lá, desejo receber informações. Exatamente, né? Exatamente. Isso se você tem um site jurídico, o cliente entrou, ele pode ir lá clicar, desejo receber informações, né? Mas nossos clientes vêm de diversas formas, né? Tanto do digital quanto do físico. Então, quando a gente está falando de físico, é bom ter isso escrito e lá no digital também ter alguma informação nesse sentido. Qual a dica que você daria para mostrar a autoridade jurídica sem parecer que está se oferecendo? No sentido, consulta gratuita. É isso. Utilizar storytelling, é aquela questão humanizada, né? Do seu trabalho dia a dia. Isso daí vai te trazer uma autoridade. Você está falando sobre o assunto todos os dias. Isso vai trazer uma autoridade. E o mais importante é que, como você está querendo que a sua informação chegue a pessoas comuns e não a juristas, você tem que falar com um vocabulário adequado. Simples, né? Simples. Você tem que conseguir fazer o report. Quando você faz o report e você chega na conexão, você cria a autoridade e a credibilidade para aquela pessoa que está ali te assistindo. E você só vai fazer isso se você manter a constância, todos os dias falando, periodicamente. Isso é trabalhoso.
Isso é trabalhoso. E vou te falar Vamos combinar que tem dia que eu não gosto, que eu não quero. E tem dias que eu acordo simplesmente com uma preguiça e eu recebo mensagem. Não deu bom dia hoje, por quê? E assim, a gente quer acordar e não falar com ninguém, e não fazer nada. Não malhou hoje? Não malhei, tava com preguiça. Também sou um ser humano, tem dia que tem preguiça, né? Tem dia que tem preguiça, tem dia que a gente dorme tarde. Exatamente. E acorda tarde. Como que o marketing digital ele pode dialogar com a saúde mental, propósitos, valores? É possível a gente fazer uma composição de tudo isso? Tudo é delimitar, né? Aí a gente já entra lá naquela área da psicologia, da saúde mental. Que até o que você falou sobre os gatilhos, né? Na verdade, nada é por acaso, né? Tem as frases, elas têm um impacto, ela tem uma noção, tem por que elas estão sendo ditas. Exatamente. Né? Quando você faz um marketing intencional, né? Você cria aquele roteiro de storytelling da semana toda, conforme a sua agenda. Se você cria os feeds, se você pode tirar um dia e gravar 30 vídeos, que você vai soltar um vídeo por dia, e aí todos os dias você vai ter conteúdo na sua página. E aí você vai delimitar e ajustar o seu emocional, porque é chato. Tem dia, é o que a gente falou, tem dia que a gente não assim, eu adoro falar, né? Eu adoro tirar uma foto, tirar um vídeo e fazer, mas se você faz isso o tempo todo, isso para nós, agora quando você tem isso a organização é tudo, né? Isso para qualquer coisa. Então você... Eu acho que essa parte aí que eu tô precisando. Porque eu sou muito do momento, sabe? Assim, por exemplo, é o caso, esse cliente ligou no domingo, acho que aquilo daria era importante divulgar e tanto é que deu um bom resultado, porque a gente já começa a entender o que cabe, o que não cabe, mas tem dia que você pensa, pô, se eu falasse isso era bem legal. Mas depois eu falo. Aí passou a onda, né? Mas Isa, olha só, tem técnica para isso. Você coloca no papel a semana, os dias da semana. Hoje eu vou falar de conteúdo informativo. Hoje eu vou falar de conteúdo técnico. Mas não queira que o próprio advogado faça isso, né? Precisa de um auxiliar, de uma empresa, de alguém para organizar isso. E só fala isso. Não, e aí eu digo até no contexto, né? Que você falou da organização. Aí quando fala assim, hoje tu fala sobre isso, aí tu fala, caraca, hoje eu não queria gravar nada. É assim? E você consegue fazer o seu próprio marketing? Não, assim, eu gravo, mas eu tenho uma assessoria justamente por conta disso, porque eu não vou lembrar de que eu tenho, que não faço. E aí... é isso, é sobre isso. Eu queria chegar nessa provocação. Apesar de você ser conhecedora da técnica, isso também, mesmo assim, você também precisa de alguém para estar de suporte, porque é muita coisa para advogado. Olha só, sozinho, gente. É muito engraçado. No dia que eu tô gravando, eu gravo, aí erro. Aí falei uma palavrinha que embolou na outra palavrinha e não ficou legal. Aí volta. Aí 1, 2, 3, gravei um vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, no quarto vídeo, o videomaker já fala assim, a sua bateria social já foi, né? Vamos deixar isso para um outro dia, porque a simpatia é sobre porque isso. Porque você começa a ficar cansada, inclusive. E você nunca grava a mesma fala, exatamente. Por mais que seja parecida, até porque você não roubou. Então você raciocinou o que você precisa dizer. E aí uma fala sai de um jeito, da outra sai do outro. E a outra ficou melhor do que essa daqui, e a essa daqui eu já tô cansada e assim vai. Então, assim, você tem que realmente fazer uma organização de tirar um tempinho se você tiver assessoria, é excelente, né? Mas, assim, a minha assessoria é tão maravilhosa que quando eu tô devendo, né, os meus vídeos... Eles já criam lá uns carrosséis para colocar no lugar. Isso é. Quando você já está nesse nível de conhecimento, olha, isso é ótimo. Olha, eu não quero saber de nada disso hoje, tá bom? Na verdade, vamos botar um carrossel. Eu poderia dizer que o marketing jurídico hoje, quando bem feito, não fere o código de ética, né? E, ao contrário, potencializa a advocacia. Sim. De forma ética, informativa, né? E humanizada, como você falou. Né? Exatamente. Tem alguma coisa que
se diga que é mito, mas ainda se fala muito. Você lembra de algum mito? Um mito no marketing é só essa exposição excessiva. Quando a gente fala de humanizar, né, o Instagram e o marketing, você não necessariamente você tem que postar que você está lavando louça. É verdade, que essa parte ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa saber. São coisas assim, então assim, Tudo tem limite, né? Limite para a psicologia, porque o marketing e a psicologia, ele andam muito ligados. Então, assim... Mas eu vou dar um exemplo. Talvez também tenha aquela pessoa que te ver lavando louça, vai se identificar com você e falar, nossa, ela também faz as coisas normais igual a mim. Mas depende do seu público, depende da sua intenção e depende da estratégia que você já criou lá na frente. Que você quer atingir, né? Entendeu? Era exatamente isso que eu ia falar, porque como o marketing está ligado muito com a psicologia, então tem clientes que têm preconceitos. Não preconceito, mas preconceito. Isso é muito, né? A gente, muito. Eu falo que nós somos nosso marketing ambulante. Então, exatamente. O jeito que você se veste, o jeito que você fala, que exatamente. Você se comporta, eu acho que tudo isso é um contexto. E eu não sei se você tem essa impressão, mas eu digo que como mulher, a gente tem um cuidado a mais, porque eu então que sou solteira, eu tenho que pensar até se a brincadeira cabe, para não parecer que eu tô evadindo a vida de alguém, alguma coisa assim. E é muito sensível isso. Eu falo que ser mulher dá trabalho, gente. Dá trabalho ser mulher. Dá trabalho. E detalhe, e tudo depende também do tom da voz. De tipo da brincadeira. Do tipo da brincadeira, o tom da voz. E assim... E criaram-se, né, um mito de que advogado não é gente, porque a gente tem que estar o tempo todo impecável, com a maquiagem o tempo todo. Então, você, de repente, vai fazer um stories humanizado no momento em que você está com um grupo de amigas, né? E você não tá com a maquiagem, você não tá com um blazer, você tá com uma camiseta. Eu gosto dessa linha, até, por exemplo, geralmente os bons dias e faço também malhando com os cabelos pra cima, suada, pra pessoa ver que eu sou real, nem sei. Exatamente. Eu já brinco, no dia que eu vou gravar, eu falei, gente, acordei e já tava assim hoje. Mas assim, o seu descabelado é um descabelado intencional. Não é um descabelado que como a gente acorda, porque vai descaracterizar a imagem do advogado para a nossa imagem, né? O que a gente quer passar, isso não pode estar muito desassociado. E até porque, por exemplo, eu tenho a rede social do escritório e tem a minha pessoal, inclusive tem escrito lá, blog pessoal, que é justamente para a pessoa não se assustar de repente se vier uma foto minha na praia. É meu pessoal, não é do escritório. É verdade. Então você tem que ter noção do que você está assistindo. Você está vendo, nossa, ela está na praia, postou uma foto de biquíni. Não, mas não é do escritório. É verdade. Aqui não é a profissional, aqui é a Isabel Pessoa que gosta de praia. Eu também tenho 2 Instagrams, mas o Instagram jurídico, os 2 são profissionais, mas jurídico e o de marketing, palestras e mentoria, porque lá eu vou poder falar o que eu quiser. No meu jurídico, eu não posso, eu tenho que seguir as regras do provimento. Acho que a gente falou de tudo um pouco, mas já deixo aqui, logicamente, convite para a gente falar mais, sabe? Inclusive em relação à LGPD, né? Que a gente falou só de uma forma muito en passant. Tem muita coisa a ser dita sobre isso. Muito. Mas a gente conclui dizendo que hoje advogar não é mais só peticionar, né? A gente precisa se posicionar, principalmente digitalmente, e a gente não pode ignorar essa necessidade. Eu costumo muito dizer que o advogado ele tem que mudar a mentalidade, né? Não só o advogado, mas qualquer profissão. Mas como a gente está aqui na nossa área, nossa profissão, se você encarar a sua profissão como fazer petição, fazer inicial, contestação, recurso, você vai ser escravo da profissão. Você tem que pensar como empresário,
como delegar, aprender a delegar, né? É. Porque um advogado de antigamente, ele fazia tudo sozinho, ele tinha Fazia orgulho de tudo, dizer que eu faço exatamente. tudo. E hoje a gente enxergar que a gente precisa de braços, como eu brinquei. É muito bom, cara, mas não dá para você ser advogada, você pensar jurídico, você tem que pensar o que você tem que postar, o que tá bom, o que não tá. Não dá. Exatamente. E hoje em dia tem um marketing que antigamente não tinha. Há 15 anos atrás não tinha marketing. Não podia fazer muita coisa que eu me lembro há uns anos atrás em que eu fui responder um processo simplesmente porque era uma foto minha em frente à delegacia, que era um caso de injúria racial. Então eu estava em frente à delegacia de proteção com um ator que era conhecido. Sim. Só era isso, eu não falei nada, eu não disse nada, era só foto. Eu fui responder o processo na OAB dizendo que eu fiz captação irregular. Mas de que? Eu captei o quê? Eu só estava com a pessoa. Mas como o caso deu repercussão, e entenderam que eu fiz captação. Mas eu não falei nada, não escrevi nada. Era só simplesmente a foto. E aí, pra você ver que hoje se permite, hoje não teria hoje problema. Se permite. O bom, né, é que a sociedade evoluiu, né? Eu acho que precisava até adequar isso. Eu acredito que precisa evoluir um pouquinho mais. Eu também acho. Muita coisa que ainda se vê como proibido, que o que a gente até brincou, né? Ainda que se faça. Mas é a questão de identificação. Eu posso falar que eu acho assim uma covardia, né, com os advogados previdenciaristas que não podem fazer captação de cliente, mas aí a gente tem pessoas que se diz entendedores, captam clientes para o processo administrativo de um modo assim absurdo, de fazer outdoor em VLT, de estar em programas de televisão. Se não é advogado, não pode ser punido. Aí não é advogado, não pode ser punido, está captando. Aí o advogado vai lá e fala uma coisinha, é punido. Eu acho esse nicho do previdenciário, eu acho que é o que sofre a maior covardia. Porque ele tem um concorrente que não é advogado. Desleal, né? Concorrente desleal. Muito obrigada mais uma vez, Carla. Eu que agradeço. O marketing jurídico, quando feito com ética de forma informativa, não fere o código. Hoje, advogar não é mais só peticionar. A gente precisa, sim, se posicionar digitalmente. Se esse episódio trouxe esclarecimento para você, então compartilhe ele, que com certeza também pode ajudar o seu colega. E é claro que se a gente deixou alguma dúvida, pode colocar a pergunta aqui que nós responderemos a todos. Nos sigam nas redes sociais, doutora Isabel, doutora Carla, e Juridicamente Falando, para você não perder nenhum episódio.